Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins, Agência Teodora e IG Piscinas. Fala galera de Rio Preto e região, sejam todos muito bem-vindos a mais episódios do Rio Preto Cast. Eu sou Leandro Martins, estou aqui com ele, Igor Corte, infelizmente só ele hoje uniformizado, né, Igor? Não, tranquilo, Leandro, isso daí é só para mostrar para vocês aí mais um modelinho das nossas camisetas aí, em breve estaremos disponibilizando para quem quiser adquirir e ficar aí também vestido como o Rio Preto Cast. Exatamente, o que tá escrito aí, Igor? Aqui está o seguinte: descontraído, disruptivo, divertido, Rio Preto Cast, o podcast oficial de Rio Preto. Exatamente. Se você não acompanha a gente aí nas redes sociais, siga-nos lá no Instagram. E se você não conhece o nosso canal no YouTube, temos canal lá no YouTube, todos os episódios estão lá. E se você é daqueles que ouvem podcast, pode ir lá na sua plataforma de áudio preferido. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast. Vamos seguindo aqui. Igor, estamos no episódio número 47, certo? 47. E hoje é um episódio fit. Fit? Fit, mas não é fitness. Ah, né? Sim, entendi. Hoje estamos falando aqui sobre o Festival Internacional de Teatro que acontece aqui na nossa cidade. Exatamente. Como nós dissemos, Rio Preto Cast esse mês inspirando cultura. Então, no último episódio, nós trouxemos aqui o Pedro Gango, secretário de Cultura, que contou bastante história, muitos detalhes aí sobre o trabalho que é feito pela secretaria. Falou também a expectativa dele sobre o FIT. E hoje trouxemos aqui o Will e também o Jorge Vermelho aqui para contar exatamente essa expectativa, esse movimento, tudo que acontece aí com o FIT em Rio Preto. Exatamente. Hoje o programa é sobre FIT. Hoje é sobre FIT. Vamos falar de Festival Vamos tirar as suas dúvidas aí a respeito do FIT. Exatamente. Bem-vindos. Jorge e Will, muito bem-vindos. Obrigado. Feliz em saber que a gente vai ganhar uma camiseta dessa. Obrigado pelo convite, gente. A gente fica muito feliz de ter esse espaço para falar do FIT, um festival que é tão longevo na cidade, né, e que faz parte, acho que, da memória de todo mundo de Rio Preto. Exatamente. Eu como araçatubense, acompanhava à distância o FIT, né? Aí desde quando eu comecei a morar em Rio Preto, quando eu vim para Rio Preto, passei a acompanhar principalmente os espetáculos de rua, que eu achava bem interessante, assim, né? Pô, Araçatuba tem um festival também, que é o Festara. É o Festara, mas não tão amplo assim, não tão forte como o FIT, né? Uhum. Você tinha tido já a chance de vir pro FIT algum desses anos, ainda morando lá em Araçatuba? Não, eu acompanhava muito pela televisão, né? Porque sempre teve muita cobertura, assim, pela mídia, né? Eu falei assim, cara, que coisa muito louca. Os caras fazem teatro na rua, faz teatro, sei lá, dentro de coisa comercial, não é só dentro da sala de teatro, né? Então é um movimento muito louco. E pensa, esse ano tem até em biblioteca? Esse ano tem até biblioteca. Já fiquei sabendo que vocês fizeram numa fazenda, né? Já tivemos em cadeiras parafusadas nos prédios aqui do centro. Tem muita coisa interessante, né? Sim, não tem limite. É isso aí mesmo, FIT não tem limite. Ô Jorge Will, conta um pouquinho como que surgiu a cultura, o teatro na vida de vocês, assim. Nossa. O meu é muito dramático. Nossa, começou com uma... O meu é dramático, é melhor você começar. Tava descontraído, começou com uma pesada no meio do peito já, né? Nossa, deixa eu pensar. Eu tenho que voltar, acho que um pouco, assim, porque desde criança eu sempre gostei muito de filme, de TV e tudo mais. E aí acho que a possibilidade de fazer arte mais perto que tinha... Eu sou de uma cidade do interior também, minha família é de Regente Feijó, que é do lado de Presidente Prudente, uma cidade de 18 mil habitantes. E aí a oportunidade que você tinha de fazer arte era fazer teatro, né? Tá muito distante de um centro de produção de cinema, de um centro de produção de televisão. Então fazia teatro na escola, a partir disso fui estudar teatro, e aí quando chegou na hora de escolher uma profissão, eu queria fazer artes cênicas, faculdade de artes cênicas, minha mãe não deixou, porque eu queria fazer na USP em São Paulo, minha mãe, coruja de cidade muito pequena, falou, imagina, eu não vou deixar você ir para São Paulo de maneira nenhuma, sozinho, morar em São Paulo com 18 anos, então escolhe qualquer outra coisa e aí não vai fazer teatro. Então minha saída foi fazer jornalismo, porque eu falei, bom, vou pro lado do jornalismo cultural e consigo de alguma maneira estar perto, né? Uhum. E aí acho que foi a partir daí que eu fui traçando a trajetória, assim mesmo, de ficar mais perto de cultura através da cobertura jornalística.
E aí, há 5 anos, eu passei a integrar a equipe de programação do Sesc, e aí, então, agora passando para o lado do balcão de como produtor de cultura, e estando mais perto, como pesquisador mesmo, não só como espectador, né? Então, a minha relação é afetiva nesse sentido. E aí o FIT tem é engraçado poder estar na coordenação do FIT esse ano junto com o Jorge, porque o FIT tem um pedaço muito interessante da minha história, assim, quando eu... Acho que a primeira vez que eu vim ao FIT, acho que foi no ano de 2013 ou 12, que ver a cidade totalmente transformada por cultura e o festival dominando as ruas, dominando as praças, além das salas de teatro, foi um lugar que eu entendi qual era o poder transformador de cultura. Assim. Então, acho que muito do que eu faço hoje, do que eu pesquiso na área de cultura, vem por causa dessa primeira experiência no FIT como espectador e poder voltar agora proporcionando para as pessoas a mesma coisa que eu tive a oportunidade de ver lá atrás é uma sensação maravilhosa, é quase um fechamento de um ciclo. Assim. Que bacana. É isso. Eu comecei na escola, como muitos, né? Porque a escola, eu acho que ela é esse território que impulsiona. Fazia jogral. Você? Eu não. Você não é da época que fazia jogral na escola? Pelo amor de Deus. Muita gente não vai saber nem o que significa essa palavra, né? É muito engraçado, assim, porque... desde a minha infância, acho que começa antes da escola até. Eu morava em zona rural e a gente não tinha acesso. Então eu tenho uma relação muito estreita com o circo-teatro. E aí montávamos no quintal de casa, chão de terra, pegando lençol de mãe, coxa de retalho, arame. A gente montava... Um picadeiro ali. Montava um circo-teatro no quintal de casa e cobrávamos... A entrada era palito de fósforo naquela época. Então, essa memória é muito afetiva. E brincávamos, inclusive, tinha mulher barbada, com bombril, fazendo toda a maquiagem. E na escola comecei a desenvolver, né? Porque nós tínhamos muito forte isso na escola, a questão das gincanas, das montagens teatrais. E aí eu comecei a me interessar muito e me destacar. Aí na própria escola comecei a criar alguns pequenos textos, dirigir algumas pequenas peças para gincana. Uhum. Quando eu terminei o ensino médio, que naquela época se chamava colegial, terminei o colegial, eu tinha 17 anos ainda, e fui embora sozinho para São Paulo. Prestei artes cênicas, passei, menti para a família, eu falei que eu tinha passado em publicidade e propaganda. Aí, ó, tá porque vendo? Você entendeu? Era mais chique e parecia uma profissão. Né? É o pulo do gato. E aí ficaram sabendo só que era artes cênicas depois de uns 6 meses que eu tava lá. Olha que chegou o boleto, né? Assim, peraí. E aí, não, eu tive que me virar. Aí eu trabalhava em São Paulo com 17, fiz 18 lá, estudando, fazendo várias coisas lá, fiquei quase 5 anos, e aí voltei para Rio Preto em 88, eu tenho 56 anos. Em 88 voltei para Rio Preto, fundei a minha companhia, que é a Companhia Azul Celeste, que hoje tem 34 anos. Em 89 comecei a trabalhar no festival, como assistente de produção, em 89. E a época Humberto Sinibaldi, que naquela época tinha uma nomenclatura, ele era o presidente do Festival Nacional de Teatro. Que era Festival Nacional a época festival, ainda, né? O nome certo era Festival Nacional de Teatro Amador de São José do Rio Preto. E Humberto Sinibaldi era o presidente do festival. E aí comecei como assistente de produção, depois fui para produção, mas a gente chegou numa época que a produção inteira do festival, eu tinha uma Kombi, e a gente fazia com a minha Kombi. Não é hoje que a gente tem licitação para van, hotel, não, era colchão no Senai, colchão nas salas da Casa de Cultura, hospedagem, né? VIP. Tinha esta característica. E aí o festival ele foi ganhando corpo, atravessando ditadura, né? Atravessou ditadura, ele se colocou nesse lugar, né? O festival peitou muito isso também, porque um universo de teatro sempre está nesse lugar também de risco. E foi assim até 2000. Em 2001, quando entrou o prefeito Edinho, ele me convidou para estar na equipe, e aí ele mostrou esse desejo de dar um salto com o Festival de Rio Preto e transformar ele em internacional.
E aí então fizemos muitas pesquisas de vários formatos, vários festivais, desenhamos, e aí o prefeito então convidou o Sesc São Paulo para ser parceiro, numa reunião que ele teve com o professor Danilo Santos de Miranda. E aí então concluiu essa parceria. Então o Sesc entrou na parceria também. E aí a partir desse momento eu assumi a coordenação executiva do festival e sempre fui dividindo a coordenação executiva com alguém do Sesc Rio Preto, né? Porque são duas instituições realizadoras, então sempre tem representantes das duas instituições. E é uma escola, né? É uma escola em todos os sentidos. É uma escola de paciência, primeiro, e é uma escola de procedimentos, né? De procedimentos. Isso que o Will falou, de como você entender a cidade. De que maneira que o festival vai se derramar nessa cidade, se apresentar para essa cidade. Então, é um aprendizado, que a gente vai entendendo a própria cidade. E, queira ou não, você tem que começar a entender de várias coisas que você não entendia até então. Você começa a entender de comunicação, de gráfica, de comunicação visual, de técnica, né? Então... De hotelaria. De hotelaria, de logística. Ou seja, você tem que coordenar uma equipe muito grande, numa logística muito grande, numa ação que movimenta não só a cidade, porque ela extrapola. Sim. Nós já recebemos aqui mais de 40 países nesses anos todos. Você lembra, assim que abriu como festival internacional, você se lembra qual foi o primeiro país que vocês receberam? França. Foi o grupo francês que veio para cá. Nós tínhamos naquela primeira edição 6 países. Mas o primeiro espetáculo que se apresentou foi no Teatro Municipal, era um espetáculo francês, dirigido por um japonês, que é o Yoshi Oida, o espetáculo chamava Le Bon, e que tinha no elenco um brasileiro, que era o Ismael Ivo, que já faleceu, tinha um indiano e um inglês. Esse foi o primeiro espetáculo, que marcou muito, né, por ser a primeira obra internacional que chega em Rio Preto por meio do festival, né? Então... muitas histórias marcaram muito, né, nesse festival. Se a gente contar aqui, a gente vai ficar até meia-noite. São 54 anos de festival, né? Somando todo esse contexto, são muitas histórias mesmo, né? São muitas histórias. E a gente estava contando aqui um pouquinho antes de como movimenta muita cidade, como o FIT ele não tem limites, né? De tudo que ele passou, assim. O que foi mais marcante, né, para vocês, assim? Que você viveu o FIT e fala, putz, isso aqui... vou guardar para sempre no meu coração. Fala aí, eu tenho várias coisas. A minha bagagem com o FIT é menor, né? Então, assim, o Jorge ele é uma enciclopédia viva do FIT. E acho que a parte mais gostosa desse trabalho junto é de como a gente está ali no meio da rotina e do nada a gente lembra de uma história, a gente começa a rememorar muita coisa que passou pelo FIT, né? Foi. Da minha experiência com o FIT, eu acho que Você entrou no FIT mesmo Esse é o meu primeiro ano na coordenação. Na coordenação. Auxiliando o Jorge na coordenação também, mas trabalhando no FIT, essa é a minha 4ª edição. Então, a minha trajetória é um pouquinho menor. Mas o que me marca muito, e acho que daí talvez por esse primeiro impacto, é justamente o que eu vivenciei naquela primeira experiência de quando eu vim ainda. Eu vim como jornalista, cobri o FIT em 2013, né? Se eu não me engano, foi o ano que teve a Dama do Mar. Dama do Mar 2013. Mas aí eu não estava na coordenação, eu estava em Salvador. E eu lembro que assim, a primeira coisa que eu vi do FIT foi um cortejo aqui no calçadão. Do Lume, né? Do Lume, que saía justamente daqui da onde a gente está, da Praça Rui Barbosa, e ia descendo o calçadão. E tava uma manhã linda, assim, aquele dia perfeito de Rio Preto, que não tem uma nuvem no céu, que aquele sol tá bonito. Acho que o nome era Parada, não é? Acho que era. E aí o sol batia e coloria tudo, e ficava incrível, assim. E aí como que esse cortejo transformou esse calçadão numa festa pelos quarteirões, e as pessoas chegando de tudo quanto é lado, cada hora aparecia um artista num lugar diferente que você não imaginava. E aí eu lembro muito do espanto, assim, de não saber como reagir naquele lugar e de que você não sabia para onde olhar. E esse encantamento, assim, é a coisa que toda vez quando a gente está discutindo como ocupar a cidade, como que a gente vai transformar, é como eu penso que a gente pode proporcionar para as pessoas, né? Como que quem tá como público vai ser atingido da mesma maneira que eu, assim. E a própria peça também do Bob Wilson, foi um espetáculo que foi no Teatro Municipal naquele ano. O Bob Wilson é um dramaturgo americano, né?
E era um espetáculo com um elenco brasileiro, mas ele tinha uma concepção visual de cenário, de iluminação, Incrível. de desenho de som, que era uma das coisas... Eu nunca tinha visto teatro daquela maneira, assim. Tinha visto muito teatro amador, muito teatro das companhias locais. Eu morava em Bauru naquela época. E eu nunca tinha conseguido ver um espetáculo com aquela excelência, assim, de produção. Né? E aí eu lembro de me pegar muito, assim, de como que foi um espetáculo que me transportou para dentro daquela atmosfera, assim. Então, para mim, acho que foram as duas experiências mais marcantes envolvendo o FIT. O Jorge vai poder contar aqui 1 milhão. Tem muitas histórias. E tem histórias muito engraçadas de produção, de bastidor, que o público não sabe. Né? Uma delas foi receber um criador belga, Ian Fabre, que trouxe 3 obras, e em uma das obras... Não, e agora a gente tem internet, tem uma velocidade. E fazer festival sem tudo isso? Uma loucura. E ele precisava, naquela época, para o espetáculo... Um dos espetáculos, ele precisava de 5 aranhas Grammostola espatulata. Porque aí a gente também começa a ser biólogo. que é a única aranha caranguejeira que não tem veneno, que não pica. E ele precisava viva. Então, as loucuras que a gente tem que fazer para conseguir comprar isso pelo correio. E aí, enfim. E aí criar aquário, deixar lá no camarim do Sesc, e dar um grilo macho e preto por dia para cada uma durante 30 dias para ela desestressar, para poder ser usada no espetáculo. Então é daí para mais as histórias. Eu ia te perguntar, você já respondeu, achei a pergunta assim, qual foi de repente o pedido mais louco, né, que a gente ouve, né? Olha, provável que nem tenha toalhas sido brancas no camarim. Não foi esse. Sabe assim, as toalhas brancas no camarim, né, que a gente escuta. Por exemplo, para esse mesmo espetáculo, ele pediu 200 grilos machos e pretos, porque são os que realmente cantam. E a gente foi com a Kombi da prefeitura comprar no Butantã, né? E aí construiu uma caixa de vidro cheia de buraquinho e tal. A gente imaginando que ele ia usar isso em cena. Não, ele deixou lá, na coxia, escondida, com o microfone lá, e que era o som do espetáculo, né? Então, a gente vivencia a loucura dos criadores. Sim. Poderia resolver com uma caixinha de som. Podia com um grilo gravado. A gente colocava um Mas CD. aí não tem espontaneidade. Se aquele grilo não quer cantar naquele Mas momento. muitas solicitações inusitadas. Muitas. Né? Mas assim, o que me marcou muito nesses anos do festival internacional foi a passagem do Teatro da Vertigem por Rio Preto, com 3 obras que era chamada de trilogia bíblica, que o Tó Araújo, que é o diretor desse grupo, ele revolucionou a linguagem teatral no Brasil, numa linguagem chamada site specific. Ou seja, aquele trabalho foi montado somente para apresentar numa estrutura como aquela. Não é para palco, não é para rua. Então ele trouxe a trilogia bíblica de um ano só. Aquilo foi uma doideira, a gente produzir inteiro. O primeiro espetáculo acontecia numa igreja, então a gente conseguiu a basílica, mas muitos ensaios, porque movia todos os bancos, tivemos que forrar todos os pés dos bancos com feltro, para não riscar iluminação, fumaça, o padre Torrente ensaiando com a gente de madrugada. O segundo espetáculo acontecia num hospital, que na época aquele AME ali da represa não... Ele só era o prédio em construção e a gente transformou ele num hospital, pedindo equipamentos para cidades da região, esperando acabar uma cirurgia no HB para poder retirar a luz do centro cirúrgico para a última cena lá. E o outro espetáculo da trilogia, que fechava a trilogia, que acontecia num cadeião, num presídio. E o cadeião de Rio Preto tinha acabado de ser desativado, fazia uma semana. Então, quando a gente entrou para começar a montagem, ainda estava lá os restos de roupas, restos de comida dos presidiários, quando era o cadeião. Então, essa trilogia... Não precisaram nem produzir tanto o cenário, ele já estava montado. Muito. Tinha muita surpresa no espaço. E isso apresentou para a cidade os mesmos locais da cidade, mas de uma maneira muito diferente. Né? Então, o teatro ele tem esse poder. O Will acabou de falar uma coisa. Como que aquela presença transformava aquele ambiente? E é isso que o teatro faz. Ele chega e ele transforma algo que a gente vê no cotidiano e apresenta a cidade de um outro lugar. E, claro, uma outra presença muito significativa foi a presença do Zé Celso Martinez Correia aqui com os Sertões, que a gente conseguiu construir o teatro igual uma réplica do Teatro Oficina lá na Swift,
que era só galpões abandonados, onde hoje é o Teatro Paulo Moura. Ali era um espaço único. Ficamos 11 dias em São Paulo, medindo cada detalhe do Teatro Oficina de São Paulo e reconstituímos o espaço aqui em Rio Preto para poder trazer os Sertões inteiro, né, que eram 4 peças e tinham em média duração de 5, 6 horas cada uma. Então também isso foi um acontecimento, um marco no festival, acho que não só para mim, acho que para a população, né, para o público de Rio Preto que acompanha o festival. Acho que até uma coisa que é engraçada, né? Acho que assim, toda vez que a gente pensa nas exigências, né, que são feitas e tal, a gente sempre pensa nessas exigências meio padrão, que a gente ouviu muitas vezes dos artistas, né, de não sei quantas toalhas brancas e tudo mais. E acho que as exigências que a gente acaba tendo no festival, os pedidos muito diferentes que a gente acaba resolvendo, são muito menos para as pessoas e muito mais para os espetáculos, né? A gente não resolve muitas coisas que, porque tal pessoa só vem se tiver 100 toalhas brancas. Não, que na verdade os espetáculos, eles demandam muitas coisas porque eles querem fazer as melhores apresentações das suas vidas quando eles estão em um festival, né? Teve uma obra que veio no... Existe uma certa concorrência, assim, eu vou apresentar um espetáculo muito mais... Não, nesse sentido não. Eu acho porque os projetos que são selecionados para vir são projetos muito maduros, de criadores muito maduros, que estão muito à frente da linguagem. Essa coisa de inusitado. Trouxemos uma performance que falava que era a República, do Platão, né? Do filósofo Platão, e eles pediram 12 leitões. Porque era para 11 pessoas de cada vez numa sala. Cada pessoa tinha que assistir segurando um leitão pela orelha, e um ficava solto. 12 leitões. Então aí você vai... A primeira impressão é um estranhamento, porque o novo sempre traz um estranhamento. Sim. Mas depois que você vai lendo e entrando em contato com todos os argumentos da obra, faz todo sentido, aquilo justifica a produção, né? Então o festival ele faz esses desafios para a gente, em coisas inusitadas que a princípio a gente pode pensar na palavra loucura, mas que ela é logo substituída pela palavra conceito, né? Então o festival ele apresenta muitos conceitos, muitos pensamentos que vão nessa camada. O Will, e que você até comentou, o Will está aqui, é que eu falei o Will olhando pro Jorge, né? Mas o Jorge. Jorge, você comentou muito sobre esse, que antigamente, né, você tinha um desafio de como fazer teatro sem internet. Como que foi essa transformação para você, né? Antigamente tinha que fazer a curadoria que vocês fazem, da maneira que vocês fazem. Bom, até te perguntar, assim, pegando o gancho da pergunta do Leandro, como que é feita essa curadoria de obras? Tá. Vou falar um pouquinho desse passado, que era muito engraçado, porque a gente não tinha nada, a gente tinha telefone. A gente comunicava os grupos, sabe como? Telegrama. Telegrama. Que moderno. E como cada palavra contava, ficava mais caro, era por preço por palavra, a gente só colocava assim, para informar que o grupo foi selecionado. Selecionado Festival Rio Preto. Ligar para... Telefone. Era tipo um Twitter, antigamente, entendeu? Telegrama, porque cobrava. E aí... Era muito engraçado, porque imagina, toda a seleção era com fita VHS. Nossa. Um pacotão com projetos, encadernado, fita VHS. Então era carrinhos e carrinhos de supermercado chegando do correio com aquele monte de fita VHS. E aí tinha uma questão. Como a gente devolvia o material para o grupo, porque sempre era um material muito caro, a gente devolvia, o grupo não selecionado a gente devolvia pelo correio. Então se a gente assistiu 3 minutos do espetáculo e não gostou e já não selecionou, a gente tinha que rebobinar. Porque senão o grupo sabia que a gente tinha visto só 3 minutos. Porque a fita, né? Você tinha que voltar. Você ia até o final, né? Deixa passar. Então, assim, claro que o analógico e o digital e a internet mudou tudo, né? Ampliou. As inscrições eram todas físicas, hoje é tudo online, é tudo por link. O acesso é muito mais rápido. A qualidade do material também é outra, né? No digital... Em tudo, isso muda tudo. Porém, mesmo mudando tudo, tem uma coisa que a gente luta muito para manter, que é o espírito do artesanal, que é fundamental. O encontro humano, ele tem isso de fundamental, do encontro. Porque senão tudo fica muito frio, muito gelado, né? E aí o processo de curadoria, ele passa um pouco por isso, de entender. Aí o Will pode falar de curadoria também. Que ele faz bastante. Uma coisa que às vezes as pessoas acham, como que vocês fazem o processo de curadoria? Vocês pararam para assistir todos os espetáculos, né?
E aí as companhias, quando elas se inscrevem, quando elas querem participar de um festival, elas mandam um material ali em vídeo, né? Antes era em fitas VHS, hoje é ali um arquivo, um vídeo no YouTube ou em outra plataforma. E aí esses vídeos eles são assistidos. Então, acho que e aí você vai ali criando uma série de critérios para poder escolher um determinado trabalho ou outro. Daí também que vem um pouco dessas surpresas que a gente tem depois na produção dos espetáculos, né? Porque você assistiu a um espetáculo que tinha um som de grilo, você nunca imaginou que tinha uma caixa de grilos no bastidor, né? Você só vai descobrir lá na frente, já a hora que esse espetáculo já passou. Eu preciso de um barulho de grilo, né? Aí vai ver, não, eu preciso de uma caixa de grilo. Agora, na curadoria, o que é mais interessante é que muitas pessoas acham que é o melhor, né? O melhor espetáculo é que entra na programação. E nem sempre é isso. O que é o melhor? Curadoria é um desenho, né? É um projeto artístico. Então, às vezes, o espetáculo tem uma qualidade lá em cima, altíssima, e não é selecionado. E aí muita gente não compreende como que meu espetáculo não foi selecionado, se ele já ganhou prêmio, ele está na crista da onda, porque ele não dialoga com a curadoria daquele ano. Sim. Ele não cria uma grade de programação que vai refletir sobre determinados assuntos que o festival conseguiu reunir nas outras obras. Vocês estipulam um tema central para, a partir daí, fazer a curadoria, ou as coisas vão se encaixando? Alguns anos o festival ele caminhou nesse sentido de tem um tema. Tem um tema e a partir desse tema, então, vamos buscar obras que dialogam com esse tema. Começou a ficar muito difícil. Então, hoje a curadoria, ela assiste tudo, são quase 1000 inscritos. Ela vai assistindo e vai vendo o que as pessoas estão dizendo. Né? Tanto que a curadoria desse ano usa muito a palavra escuta. A curadoria escutou muito, né, esses desejos. Então, a partir do momento em que ela começa a identificar todos esses temas que estão ali conversando de alguma maneira, aí ela vai também redirecionando o olhar. Aqui ele casa com esse, aqui está falando um tema urgente, importante, aqui está falando da questão negra, aqui está falando da questão de gênero, aqui está falando da questão política. Aí eles vão criando blocos também. E até para ir encaixando em horários e tudo mais, assim, até para essa grade depois a gente que faz. Porque a gente conhece a cidade, os teatros, aí nós fazemos esse papel depois de distribuir na cidade. Mas esse olhar de uma obra conversar com a outra e ter respaldo disso nas ações formativas também, isso é um papel da curadoria, né? Ela é um processo que não termina, assim, né? Porque você... Acho que existe quando você parte de um tema específico para poder escolher algumas obras, é um tipo de curadoria, mas todo festival, e principalmente um festival anual que nem o FIT, ele é um retrato muito exato daquele momento, né? Daquele festival, aquela edição está sendo realizada. Então, acho que é um processo de curadoria em que você consegue olhar para esse conteúdo todo e ali conseguir entender o que as pessoas estão querendo dizer naquele momento, que acho que é você ser surpreendido pelo material, muito desse processo, né? De você ter ali, a gente assistiu 1000 vídeos, por exemplo, e falar, nossa, mas a gente está percebendo que está tendo um volume muito grande de pessoas folheando para uma determinada questão. Então, será que talvez não fosse... A gente também não precisasse olhar para esse determinado assunto? Então, o tempo inteiro você vai reavaliando rotas, assim, né? Às vezes você também começa a assistir alguns trabalhos e fala, nossa, eu acho que esse ano o festival veio que mais por aqui, né? E a hora que chega na metade, você fala, nossa, não tem nada a ver mais com aquilo que a gente pensou no começo e estão surgindo trabalhos pedindo para a gente olhar para outras coisas. Então... É muito orgânico e muito vivo o processo todo. Né? Legal. Fora uma questão muito importante, que é o DNA do festival. O FIT Rio Preto, ele discute a cena contemporânea do teatro. Então, as montagens clássicas, elas não conseguem entrar numa programação como essa. Porque o olhar do festival, o compromisso do festival é com a investigação da cena contemporânea, do que... esse território que é o festival pode apresentar de proposições, né? de escolas que vão surgindo, de criadores que estão aí impermanentes na sua construção, na sua criação. Então, aquele teatro é tido como um teatro calcado no que é clássico, na forma de fazer. Ele pode ter espaço em outros festivais que trabalham com esse conceito, com essa linguagem. Mas o FIT trabalha com o risco. Né? Acho que isso é importante. Acho que por isso também
que ele, por meio dessas duas instituições que o realizam, Prefeitura e Sesc, por isso também que ele se mantém tão vivo, porque ele aposta no risco, né, naquilo que está se desenhando para o futuro, né, como cena. Né? Então, eu acho que esse também é um papel muito importante do festival, porque a programação convencional, mais clássica, ela já tem espaço na sua programação, nos teatros, né, na sua programação comercial, vamos dizer. Um festival não. Um festival ele tem que, vamos dizer, enfiar o pé na jaca, na cena. E legal que você trouxe isso assim, trazendo um pouco o gancho dessa sua fala, a gente vê a questão dos locais mesmo onde eles são apresentados. Né? Esse ano a gente vai ter a Praça Dom José Marcondes, que fica no centro, a Praça São Sebastião, em Talhados, a gente vai ter a Praça Santa Polônia, em Schmidt, além da sede cênica, né, ali no Seixas, o Sesc Rio Preto, Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, Teatro Municipal Nelson Castro e o Teatro do SESI. E aí a pergunta que eu tenho para fazer para vocês em cima disso a questão de ser contemporâneo é justamente poder sair fora da caixa, né, sair fora do teatro e poder trazer isso para as ruas. E em questão de locais, o que foi o mais diferente e o mais difícil de se fazer uma produção no FIT? Quando? Não só para esse ano, mas eu digo assim, dentro da história do FIT, o que desafiou vocês em um lugar que não era habitual, digamos assim, não usual? Acho que tem essa relação aí que eu falei do Teatro da Vertigem, o Zé Celso, mas tem um espetáculo da Holanda que nós trouxemos em 2005, chamado Breckland. Esse espetáculo eu assisti ele na França, num festival que eu fui na França. Eu assisti ele num lixão. E lá fizemos um convite para vir para Rio Preto. E ele precisava de um espaço desértico, que não tivesse referência nenhuma de existência de vida humana, mas que nesse lugar a gente precisaria montar uma arquibancada para 400 pessoas. E que ele precisava começar às 5 da tarde, porque ele tinha 1h10, para aquele limiar do sol poente. Caso, né? O lusco-fusco. O lusco-fusco fazia parte. E a gente precisava, nesse ambiente desértico, levar uma máquina para cavar 6 buracos em 45 graus, que os intérpretes, não tinha texto, os intérpretes saíam deles como tatu. E eles saíam a 150 metros de distância do da público. arquibancada. Então, é isso. 1 mês e meio andando em Rio Preto, onde assim, achávamos lugares mais com autorização e tudo. Aí achamos na estrada vicinal de Talhado, do lado esquerdo, nós achamos um descampado reto, que é uma fazenda, um descampado reto, sem nenhuma árvore, onde a gente só tinha a linha do horizonte como final. A gente não via absolutamente nada. E era seco. Seco, reto, sem nenhuma árvore e só aquele risco. É isso que eles queriam. E eles precisavam de 250 metros. Aí imagina o que ia montar uma arquibancada num lugar desse, de 400 lugares. E aí teve uma exigência do grupo, que a gente não podia revelar onde seria. Então, na programação, a gente marcou como ponto de saída o Teatro Municipal, ali na Faria Lima. Colocamos os ônibus para levar o público e na programação estava escrito lugar desconhecido. E a galera comprou a ideia. Sim. As 2 sessões foram lotadas. E aí todo mundo estava entrando nesses ônibus, lugar desconhecido, para assistir Breckland, não sabia aonde, não sabia o quê. E aí os ônibus levando, chegou lá, e aí descer, ter que passar embaixo de arame farpado, e aí andar 800 metros no mato seco, grudando o carrapicho. Aí você via, muito engraçado e muito... Faz parte da experiência também, né? É uma imagem absurda até. Uma imagem absurda de você ver 400 pessoas andando naquele descampado para assistir algo 5 horas da tarde. E que aí a gente teve que abrir esses buracos e a gente teve que plantar uma árvore seca que precisava atrair urubus. A gente teve que amarrar carne nos galhos secos da árvore e realmente... Naquele limiar do lusco-fusco, a gente via os urubus vindo e sentando, pousando na árvore. Espetáculo sem nenhuma palavra. Foi uma experiência enquanto lugar inusitado.
de sair da caixa, de todas as caixas, não só da caixa, você sair da caixa aqui também, eu acho que foi Breckland, que acho que ficou marcado nas pessoas isso, sim. Esse ano vocês vão ter que fazer chover, né? Neve. Neve. E nevar. Em Rio Nevar, Preto. em Rio Nevar em Preto. Rio Preto. Conta que hoje já teve teste de neve. De neve, Isso daí de foi um chuva. dos spoilers que o Ganga contou pra É, gente é. aqui, que ele tava atrás de um caminhão-pipa. Falei assim, eu Sim. preciso arrumar um caminhão-pipa pro vermelho. Hoje a gente fez já o teste, a gente conseguiu o caminhão-pipa, a gente fez hoje o teste de chuva, então vai chover, mesmo que... Pra felicidade da nossa rinite um pouco, porque tá difícil já esse tempo seco, Sim. mas vai chover no calçadão. Um dos espetáculos desse ano, né, é um espetáculo argentino, que é o Efectos Especiales, FX, que é de um coletivo argentino chamado CRAP. E a proposta deles é um experimento que une cinema, que une teatro, que une dança, que tem um pouco, acho que, dessa coisa do site específico também, né, Jorge? Porque Sim. ela é uma apresentação feita para acontecer nesse espaço Só urbano pode. da rua. Só acontece ali. E aí é uma proposta em que eles vão, ao longo de 3 quarteirões do calçadão, a gente vai criar basicamente um set de filmagem em que uma cena vai ser reencenada muitas vezes com auxílio desses efeitos especiais. Então, Com a participação do público, com a participação inclusive do público, como figurante. que é convidado a entrar junto na cena para vivenciar a chuva, vivenciar neve, ventania. A ideia E mais legal, acho que é poder vivenciar e conferir o resultado do que vai surgir disso tudo. Na tela. Na tela. Então, acho que Editado. editado Imediatamente. Real time. Vai ser a produção de um filme, digamos Sim. assim. Sim. Que louco, muito louco isso, hein? Que dia que é esse? Que esse é aberto ao público, então fica o convite para todo 22 e 23, sábado e Sábado e domingo, domingo. 5 horas da tarde. Olha aí, ó. Começa aqui pela Praça Rui Barbosa. Ó, muito bom. Então, sábado e domingo às 5 da tarde, se você ainda não sabe o que fazer, ou mesmo se você não já tem algum compromisso, postergue seu compromisso e venha acompanhar esse espetáculo. Se algum motorista quiser passar nesse horário, o trânsito vai estar desviado também, né? Porque a gente usa todo aqui o calçadão. Ah, bacana. É o Efectos Especiales. Sim, isso mesmo. É das experiências imperdíveis, eu acredito, desse ano do festival. É uma aposta, né? E ele vai se apresentar em São Paulo também, no Sesc Campo Limpo. Sai daqui e vai para São Paulo se apresentar no Sesc Campo Limpo também. Porque tem isso o festival também, né? Às vezes aproveitam programações internacionais para poder rodar um pouco, né, no país. Aproveitar, porque a vinda de um grupo internacional é muito difícil, é muito cara. Né? Então também dividir despesas sempre é uma boa saída para conseguir viabilizar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É isso que eu até ia perguntar, essa curiosidade mesmo para trazer esses grupos internacionais, né? Tem todo um desafio, além de linguagem mesmo, né? Para trazer assim, comunicação e tudo mais, até mesmo financeiramente tem trazer eles, né? Para dentro do festival, né? Sim. Às vezes apoio também, né? Sim. Essa vinda é possibilitada de muitas maneiras, né? Acho que essa própria rede cultural que você vai juntando atores que vão ajudando a diminuir ou dividir esse custo para a vinda do artista. E também é interessante para o artista, né? Que às vezes alguém de um país mais distante, que tem menos oportunidade de vir ao Brasil, é a chance de mostrar no Brasil mais de uma apresentação daquele trabalho, não ficar algo restrito apenas a Rio Preto, no caso do festival. E muito dessa vinda também vem a partir de parcerias com embaixadas, com os consulados, que muitas vezes têm programas mesmo que permitem o intercâmbio dos artistas daquele determinado país. Então envolve uma série dessas possíveis conversas também para ver qual deles que tem uma possibilidade de vir com uma parceria de um consulado, por exemplo. Muitos consulados têm um programa que o consulado às vezes banca a passagem aérea, então o festival e os outros parceiros fazem só o pagamento daquela apresentação teatral, né? Então isso facilita muito, mas é uma rede longa de negociações e de conversas. E como o FIT faz parte do núcleo dos festivais internacionais de artes cênicas do Brasil, é um núcleo composto por 8 festivais internacionais, às vezes pode acontecer também de alguns festivais que são mais próximos dos outros, trazem uma programação mais cara e conseguem dividir. Então ele se apresenta no Festival de Rio Preto e se apresenta no Festival no Filo, em Londrina, que também é um festival bastante longo. Então isso também proporciona, né, a possibilidade de você trazer. E carga é muito caro, né? Então muitos dos cenários internacionais a gente constrói em Rio Preto também para poder baratear o custo.
né? Eles te passam todo o desenho do cenário, tudo mais. Croquis, detalhe por detalhe. Então, já trouxemos o espetáculo do Japão, que ficaria um absurdo trazer por navio, e aí construímos. Então tem essa dinâmica também de você formar pessoas construindo, serralheiros, marceneiros, construindo também, né, outros universos, né, internacionais, entrando em contato, né, com obras internacionais, por causa disso, para baratear custo. Sim. Né? A gente vê muito a comunidade de Rio Preto, ela se envolve muito, mas qual que é o impacto assim do FIT, tanto na cultura das pessoas, que vocês veem mesmo, como também na comunidade de cultura de Rio Preto, os coletivos, as companhias de teatro, porque todo mundo se envolve, né? Principalmente esses que já são do meio, né, de cultura. Como vocês enxergam que o FIT movimenta com a cidade em si? Economicamente, inclusive. Sim. Né? Porque o FIT ele é para a cidade. Né? Ele não é para um determinado grupo de pessoas. Ele é para a cidade. Nessa cidade você tem cidadãos comuns, como você tem também pessoas que são da área artística, não só de teatro, mas da área de dança, de música, de artes visuais. Né? No ano passado, no Graneleiro, que era o ponto de encontro, nós tínhamos 42 atividades, 42 apresentações. Dessas, 30 eram de Rio Preto. Então, a comunidade artística riopretense local, ela também está muito presente no festival, não só como público, espectador, mas também como participante. Tem as companhias de Rio Preto que são selecionadas e 80% da equipe que trabalha no festival é composta por pessoas do meio artístico, porque isso também cria uma alma para o festival. Ele não é um festival só com esse olhar administrativo. Não, ele tem a participação em determinadas funções daquelas pessoas que fazem o teatro no dia a dia. Então, elas vestem a camisa com toda a afetividade e amorosidade para além da competência que precisa ter na produção. Então, isso cria um espírito mais afetuoso, mais afetivo, que, aliás, é um dos pontos fortes do Festival de Rio Preto, conseguir juntar. E economicamente também, né? Teve a CIRP fez o ano passado, depois do festival, uma pesquisa grande de impacto econômico do festival. O festival do ano passado, ele gerou no comércio da cidade, nas coisas, 12 milhões de reais. Ele gerou no comércio local. Então, é significativo. Gera muito emprego, né? Emprego direto, indireto, temporários. Sim. E a gente sabe que pelo nome do FIT, né, por toda a grandiosidade que o FIT já tem ao longo desses tantos anos de história, ele é, para a população da cidade, um dos principais palcos, talvez, para a formação de público, né? Principalmente os espetáculos voltados para crianças e jovens, que sempre ocupam um espaço significativo das grades de programação, e muitas vezes a primeira vez que essas crianças e jovens vão ao teatro, ou que as pessoas vão, a partir dessa experiência, com essas experiências mais inusitadas que a gente propõe com essas ocupações de muitos espaços, a partir dessa experiência voltar a frequentar teatro ao longo do ano e prestigiar as produções tanto das companhias locais quanto que vêm nos teatros que a cidade tem, né? Acho que Rio Preto é uma cidade muito feliz na quantidade de teatros, né, que a gente tem, comparado com outras cidades do interior. Então, com certeza, para a formação das pessoas, um palco muito importante para a gente começar a iniciar as pessoas a ter uma frequência de teatro e de cultura. Né? Porque não é você só assistir um espetáculo, é você vivenciar uma experiência. Lá no CAIC, depois do São Judas Tadeu, como quem vai para Vila Toninho, do lado... Agora estão construindo prédios, mas do lado esquerdo existe um sítio. O sítio ainda existe, né? MRV ainda não conseguiu pegar o sítio. Ele resiste. Ele tem uma casa que ainda existe moradores e tem uma casa que era a sede desse sítio, com uma casa bastante destruída e abandonada. Não sei se já não demoliram. Nós trouxemos um espetáculo que se chamava Assombrações do Recife Velho. Fizemos nesta casa à meia-noite.
Então, a sessão começava à meia-noite dentro dessa casa abandonada nesse sítio, que foi uma experiência incrível para o público, né? Histórias de assombração contadas pelos atores, dirigido pelo Nilton Moreno, um grande diretor, o texto era dele também, a companhia Os Fofos encenam, e aí isso aguça a curiosidade do público também. Como terá um espetáculo num sítio abandonado, dentro de uma casa abandonada, à meia-noite? E aí foi incrível, porque aí terminava com uma fogueira lá fora, as pessoas sentadas em volta dessa fogueira, portas rangendo, vento. Então, o festival ele está para além só de assistir um espetáculo. Ele está nesse lugar também de vivenciar experiências, né? Por isso que é esse território de risco. Sim. Você falou aí do graneleiro, né? Como que Eu vou esse embora, ano... tchau. Boa noite. Obrigado pela entrevista. A gente gostaria de saber, se até foi uma pergunta de uma amiga nossa, que justamente esse ponto de encontro, né? Que terminavam aí as apresentações do dia, todo mundo se encontrava lá no graneleiro para continuar experiências ainda, seja socialmente ali, tinha as festas e tudo mais. O que aconteceu com o graneleiro esse ano, Vermelho? Vermelho? Eu conto, você conta. Não, é assim, o festival de teatro, ele tem um grande objetivo, que é criar uma programação de obras e também de ações formativas, que esse ano está muito potente, a programação de ações formativas, que refletem e discutem também essas obras que compõem a programação. Este é o objetivo principal de um festival de teatro. Apresentar a cena contemporânea, debater, refletir por meio das ações formativas. Porém, a gente sabe da importância de um festival conseguir desenvolver um ponto de encontro também. Uhum. Mas não só um ponto de encontro como um bar. Ter também uma programação artística, provocativa, performática, que possa complementar aquela provocação que o público teve nos teatros. Dia, né? Só que isso custa. E custa muito. E está cada vez... os custos estão aumentando em muito. Com o advento da pandemia... na volta, nós tivemos um susto. Uhum. Os custos para fazer um festival, nesses 2 anos que o festival não foi realizado durante a pandemia, ele dobrou. E o festival ele ainda continua com o mesmo orçamento, né? Até porque nós estamos no momento de retomada. O festival ele já teve patrocínio da Petrobras, dos Correios, Banco do Brasil, Caixa Federal, Funarte. Né? Então, tem 2 realizadores que investem, né, um determinado orçamento, mas a gente também, num outro momento, conseguia aglutinar esses patrocinadores. E agora, pelo que se aponta, a gente vai ter uma volta disso. Né? Então, a gente tem que ser muito responsável com o orçamento que a gente tem na mão. Então, a gente conseguia oferecer para a cidade, com esse orçamento, a gente conseguia oferecer um festival que não poderia deixar de ter a sua importância de programação, enquanto obras e ação formativas, só que com isso a gente não conseguiu, dentro desse orçamento, prever um espaço noturno, um ponto de encontro, que também contemplava uma programação artística, que demanda passagens aéreas, hotel, alimentação, produção, som, luz, material gráfico... segurança, limpeza. Segurança. Toda uma estrutura também por trás disso. É muito caro, né, fazer tudo. Então, numa decisão conjunta entre Prefeitura e Sesc, decidimos que o festival manteria a sua qualidade altíssima de programação entre obras e ações formativas e deixamos aberta essa questão também da cidade começar a responder a isso e, de repente, surgir pontos de encontros, né? No próprio Sesc vai ter um ambiente lá ali na comedoria que vai funcionar até 23h30, em alguns dias. Mas também a gente já tem notícia que estão surgindo outros lugares, de pessoas que estão criando alternativas. E isso é bacana também, né? O festival provocar isso. Exato, exato. A gente pega um pouco
por experiência o que a gente tem em casa, né? Assim, imagina nos últimos tempos quanto que você teve de reajuste em valor de combustível, em valor de alimentação, né? Sim. Então, tudo isso multiplicado por 30 companhias, mais 150, 110, 115 pessoas trabalhando durante 10 dias, que já começaram a trabalhar muito antes, né, até o festival acontecer. Então, começou a se tornar um custo que a gente não tinha como absorver mais. E aí a gente corria o risco de contemplar o graneleiro e ter que abrir mão da qualidade dos espetáculos ou das formativas que a gente estava propondo, que é a essência do festival. Então, foi uma escolha dolorida a gente não poder ter o graneleiro, mas a gente tem ficado feliz de ver que a cidade conseguiu responder a essa ausência de alguma maneira, né, com esses pontos que surgiram. Então, além do Sesc, que a gente fica até às 11h30 da noite, praticamente todos os dias do festival, com bandas, com DJs, para poder ter ali um espaço para conversar sobre os espetáculos. Porque é importante, né? A gente sai muitas vezes dessas experiências querendo falar sobre aquilo, né? Do tipo, eu preciso conversar antes de ir para casa. Saber se teve a mesma percepção que Exato, o outro, né? exato. Só eu, foi só Troca, comigo, né? Troca. Então é um espaço importante, então a gente no Sesc vai conseguir ter esse espaço até 11h30 da noite e depois a gente sabe que a galera vai pingando de um lugar para o outro. A né? gente já está recebendo informação de vários lugares que vão fazer bar, que vão fazer ponto de encontro para o festival. Acho que é isso também. E a própria cidade se molda nisso, né? Fala assim, Exato. não vai ter o graneleiro, peraí, eu vou aumentar Eu vou o expediente do meu boteco. É isso, é isso. Eu vou propor, vou fazer uma programação também. Então, eu acho também que é um resultado do festival. As pessoas se mobilizam também, a iniciativa privada. Por quê? Esses locais conseguem oferecer esse espaço noturno. O festival, né, as duas instituições realizadoras, elas oferecem uma programação que foi curada por profissionais e aí a iniciativa privada pode também oferecer. E claro que para o ano que vem, se a gente tiver aumento de orçamento, se tivermos investimentos de patrocinadores e tudo mais, há uma discussão de uma possível volta do graneleiro, com uma programação artística também. E a programação artística ela tem que passar por uma curadoria também, né? Sim, Tá vendo? Nem foi tão difícil falar. Lógico que É que a gente tem amor e carinho por cada espaço, Sim, né? sim. Mas a gente também tem a responsabilidade enquanto gestores desse festival. A gente tem que fechar a conta. Exato, Né? Não Não dá dá para pra- passar no crédito. O FIT. Não, é tudo à Não vista dá. ali no Pix, né? É, muita responsabilidade lidar com o orçamento e com a programação. Só de artistas e técnicos vindo de várias partes do Brasil e de outros países, são 355 pessoas. Então aí você tem despesas com transporte, com hospedagem, com alimentação, com o kit que cada um recebe, porque tem o catálogo, tem material gráfico, tem tudo isso. O custo é muito alto, né? Sim. E os ingressos, muitos são gratuitos, os espetáculos. Mas os espetáculos, quando são pagos, são com preços populares. Sim. Né? R$20 e R$10 a meia entrada, preços populares. Então a bilheteria ela não tem a função de cobrir custos do festival. Não. Né? Isso é até um ponto que eu queria tocar com você, assim, o valor dos ingressos ele passa a ser meio que simbólico, né? Para as pessoas da cidade justamente aproveitarem isso que é oferecido na cidade, né? Não afastar o público. Acho que eu troco a palavra simbólico pelo acessível. Ele é acessível, né? Porque além de ter 30 sessões, 30 gratuitas, mais ou menos por aí, os outros que estão com bilheteria paga, é isso como você falou, é quase um preço simbólico. Sim. Né? Ele é muito acessível, né? Espetáculos que aqui o nosso ingresso mais caro, que é o ingresso de R$20, são espetáculos que se você for assistir em um outro centro, numa capital, em São Paulo, Fora você do pagaria festival, R$80, R$100 no ingresso. Assim. Então, de fato, acho que a acessibilidade é o melhor jeito, talvez, de descrever. Né? E já que a gente tocou nesse ponto, aonde que as pessoas conseguem encontrar esses ingressos para o FIT? Como que elas conseguem? Se consegue, né? Vamos Se falar a verdade. consegue. Se sobrou alguma coisa, ainda... Foi linda a procura. Foi mesmo. O Will pode falar. Nós fizemos 2 pontos, né? De venda. A gente teve... A gente tem dois veículos principais para venda, né? Que um é através da internet, então o principal
principal local é o site do FIT mesmo. Então, lá você consegue ter acesso aos espetáculos, já ser direcionado para a compra dos convites online que ainda estiverem disponíveis, porque acho que a gente tem uma felicidade de chegar na semana do festival com quase todos os espetáculos esgotados, assim, seja na internet ou seja nas bilheterias físicas mesmo. Então, a gente tem, acho que entre 4 e 5 espetáculos que ainda é possível conseguir ingresso. Então, no meio online, o meio mais fácil é através do site do FIT, que aí vai ser direcionado para compra. E nas bilheterias físicas, a gente, na abertura, tinha 2 pontos de venda. Era um na biblioteca e um no Sesc. Que, no primeiro dia da abertura, a gente sabe que todo mundo está ali eufórico para poder comprar. Então, era um jeito de conseguir também atender tanto essa euforia quanto... bairros da cidade, né? Então a biblioteca a gente conseguia atingir um determinado ponto da cidade, com o acesso a gente conseguia também democratizar o acesso de um outro lado, e desde desse começo, então, a venda presencial tem sido realizada só no Sesc. Mas a maioria, a gente tem acho que 5 espetáculos ainda, são os 3 espetáculos do Teatro Paulo Moura, que ainda tem ingressos à venda, tanto na internet quanto nas bilheterias físicas. E 2 espetáculos, se eu não me engano, do Humberto Sinibaldi, do Municipal, que a gente também ainda tem ingressos disponíveis. Então, ainda tem chance. Quem ainda não comprou nada, ainda tem chance de ver esses ingressos, os espetáculos com ingressos pagos, né? Além de todos os gratuitos também, que ainda vão ser disponibilizados. A programação para crianças e jovens, a distribuição começa sempre na véspera da data da apresentação. Então, esses ingressos ainda não foram nenhum distribuídos por enquanto. E os de rua que não precisa pagar, para pagar é só chegar, que nem a abertura na quinta-feira à noite, que é só chegar na represa municipal. Eu falei dos locais, né? Eu só vi essa partezinha, tem mais aqui atrás. Então a gente tem também o Anfiteatro Nelson Castro, Avenida Faria Lima, esquina com a Avenida Francisco Chagas de Oliveira, sim, que é ali perto do Sesc. É um espetáculo que acontece na faixa de pedestre. Aí sim. E vai acontecer aqui na esquina também. Tem um aqui também. Avenida José Munia, ali no Vivendas, em frente ao Incor, então esse vai ser do ladinho de casa. Esse você não tem. Esse eu não tenho como ter desculpa de não ir. Avenida Mirassolândia, no Calçadão, que vai inclusive ser o FX, né? O FX, isso. Avenida Mirassolândia? Não, no Calçadão esse. Ah, tá. No Aí Calçadão tem é na FX. Casa de Cultura de Dinorá do Vale, Escola de Competências Roberto Hollenberg, o Eco Santo Antônio. Lá na Unesp, que fiquei Biblioteca sabendo de que vai dança. ter lá dentro da biblioteca também. Sim. E no Mercadão. É muito espaço. Schmidt, Talhado. Sim. Então, esses de rua, espaços alternativos, a maioria é gratuito, é só chegar. A programação que está lá no Teatro do SESI, que é para crianças e jovens, programação de altíssimo nível, totalmente gratuita, e retira, como o Will falou, no dia anterior pela internet ou lá meia hora antes, presencialmente. Se sobrar, né? Faz fila. Não, tem uma quantidade específica para distribuição meia hora antes. Mas quem conseguir garantir pela internet é melhor, que já sai de casa com a certeza de que vai assistir. E tem um espetáculo adulto que é gratuito também, que é o Mary Stuart, que está lá no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, que também é nesse processo. Um dia antes, pela internet, você consegue retirar até 2 ingressos por CPF. E no dia, meia hora antes do espetáculo, você pode estar na fila, 1 ingresso por pessoa, quando é presencialmente. Sim, bacana. Sim. E qual é o impacto do Humberto Sinibaldi, do Teatro Humberto Sinibaldi, agora de volta ao FIT, né? Que ele ficou um tempo aí em obra, mas agora ele voltou até maior, né? Para receber uma quantidade maior de pessoas. Voltou lindo, né? Sim. Acho que é um dos melhores teatros do estado de São Paulo. 430 lugares, totalmente repaginado, ampliado, equipamentos novos, poltronas confortáveis. Veio somar, né, com os outros teatros da cidade. E foi o teatro onde o festival começou. Né? A história começou ali também. Então, ele tem esse valor simbólico também. Para além do conforto e da gente também conseguir oferecer espaço maior para os espetáculos, tem essa questão simbólica que é importante. E o Humberto Sinibaldi vai assistir os espetáculos também, né? É verdade, é verdade. A gente conta ainda com esse privilégio de ter o Humberto, né, acompanhando a história do festival até hoje. Isso é verdade. E, gente, queria fazer um convite para vocês, convidarem as pessoas a
aproveitarem todos esses momentos. Eu pensei que era uma churrascaria. Mas quem sabe? Quero fazer um convite. Falei, ó, 19h37. Tô pronto. Quer ver? Tô pronto. Cortesia do RP. Um convite para vocês fazerem, para as pessoas realmente participarem deste momento e viverem esse momento que é o FIT aqui em Rio Preto. Quem vai primeiro? Eu começo? Pode ser. Bom, a gente queria aproveitar essa oportunidade, né? Acho que é tão raro, a gente tem muito poucos festivais de teatro no interior. Então, e com uma experiência tão afetiva e tão próxima como é Rio Preto. Então, queria convidar todo mundo para aproveitar essa oportunidade de a gente poder ter o FIT aqui em Rio Preto, com essa programação de 30 espetáculos. Tem espetáculo para todas as faixas etárias, para todos os gostos. É um ano muito feliz para a gente. Acho que assim, a gente veio de uma sequência de anos do festival em que a gente tinha uma quantidade muito grande de espetáculos solos, né, que também é uma experiência muito diferente de você assistir um espetáculo solo, um monólogo, mas também é muito gostoso você ver muita gente no palco, né, você vê esses grandes grupos, você vê o grupo preenchendo o palco como um todo, e esse ano a gente tem muitos grandes grupos no festival. Musicais, com espetáculos que conseguem atingir a gente por muitos lados diferentes. Então, convidar todo mundo a prestigiar o FIT em todos os seus possíveis espaços e as suas experiências para esse ano, porque, de fato, está muito especial a programação. É isso, o FIT, ele veste a cidade, né? A cidade, ela tem... O cidadão riopretense, ele tem orgulho de falar que tem o FIT, né? Faz parte. As pessoas se preparam para o FIT. E ele consegue transformar a atmosfera da cidade. Eu acho que a gente fica mais interessante com o FIT. A cidade fica mais interessante com o festival. Porque, no meu entendimento, parece que há uma abertura de mentes e pensamentos, né? Então, o FIT, ele promove isso. Então, gente, vamos se libertar e vamos para o FIT, vamos acompanhar a programação, refletir, assistir, se emocionar, porque esse é o papel do teatro, né? Comunicar, emocionar, fazer pensar. Então, fica aqui. Não precisa fazer convite, gente. Não precisa fazer convite. Acho que o próprio FIT se convida. O que a gente tem é que agradecer esse espaço aqui, né? Do Rio Preto Cast, porque a gente geralmente não tem muito espaço. Os espaços na imprensa, eles são determinados pelo tempo mesmo, né? Depende de cada veículo. Agora, um como esse, né, onde a gente pode bater um papo e entrar... Esmiuçar, né? Esmiuçar o festival, isso é muito bacana. Então, agradecer por poder estar aqui batendo esse papo, tomando essa água boa. A gente poderia dizer, então, que neste período a cidade tem a licença poética aberta para desenvolver a cabeça tem de uma todo frase, mundo, fazer pensar. Tem né? uma frase que nós criamos lá no início, que é: em julho, Rio Preto está artista. E isso não é estar artista no sentido de profissão, né? Estar artista nesse pensamento de liberdade criativo, né? Então, o FIT, como outras ações na cidade, transforma realmente a cidade. A gente percebe uma atmosfera diferenciada que o festival proporciona. Sim, né? Muito bom, muito bom. Se você ainda não segue o FIT lá no Instagram, que é FIT Rio Preto, né? fitriopreto.com.br. Isso, e lá também ainda tem, no site você consegue olhar, ver se ainda tem alguns ingressos disponíveis. Se não, acompanhe, lá também tem toda a programação, né, para você. Eu acho que é bacana falar da abertura, que é quinta-feira. Verdade, bem lembrado, boa, bem lembrado. Né? Boa. Dia 20, 8 da noite, na Represa Municipal, no Anfiteatro, a abertura do FIT, com um espetáculo de um grupo importantíssimo no Brasil, que é o Grupo Galpão, De Tempo Somos. Então, é um convite para a população realmente ir ali nesse lugar aconchegante, que é o Anfiteatro da Represa, para poder comemorar a abertura do FIT com um grande espetáculo. Qual que é o horário? 8 da noite. 8 da noite. Então, de grátis. Então você já sai do seu trabalho, já para ali na Represa
Exatamente. Não precisa nem garantir ingresso, tá vendo? Não precisa nem garantir ingresso. Precisa garantir um lugar ali, né? Ali é meio concorrido, mas... Mas todo mundo se organiza todo ano, assim. A gente tem ali uma quantidade boa de lugares, né? Sim, sim. Mas aí quando acaba, o pessoal fica em pé ali do lado, às vezes ainda acha um lugarzinho ali mais no chão que dá para sentar. Então no final todo mundo se ajeita e é sempre muito bonita a abertura ali na represa. Show de bola. Muito bom. Will, Jorge, muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Sei que tá na correria aí nesse festival aí, igual vocês falaram, batendo na cabeça, né? Nem na porta, mas vocês tirarem um tempo para estar aqui com a gente. Foi um papo sim, super legal. Acho que é importante as pessoas conhecerem mais a fundo o FIT, que é acontece muito, todo mundo sabe do que acontece, mas ninguém, às vezes, sabe dessas curiosidades, desses trabalhos que você se esforçam, tanto que vocês fazem, né? Pra ele Muita gente só vê o festival acontecer, mas não sabe o que acontece atrás dos panos, né? Exatamente. Nas coxinhas, por aí. Os bastidores. bastidores. Ali pega, ali é outro festival. É mesmo. A gente gostaria muito de agradecer, em nome do Rio Preto Cast, e trazer para Rio Preto justamente essa visão diferente sobre o FIT, né? Além da gente ter conversado muito aí sobre o que vai rolar esse ano. Valeu, gente. Muito obrigado. E você que aí está nos acompanhando, já sabe, siga aí nosso canal, segue lá o FIT, procure ingresso aí se ainda tiver ingresso disponível. Curta, compartilhe esse vídeo, que ainda dá tempo de você compartilhar com seus amigos, para que eles também consigam participar do FIT, se eles ainda não conhecem, se eles não viram nenhum espetáculo ainda neste tempo. E se você ainda não segue também a gente, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, também aqui no YouTube. Ative as notificações e nos vemos no próximo programa. Nos vemos no próximo... Nos vemos no próximo programa. É isso aí. Senta o dedinho lá no botão para seguir a gente e valeu! Valeu!